Imagine se pudéssemos trazer de volta à vida animais que já foram extintos. Bom, isso já aconteceu. Para entender como isso é possível, vamos voltar no tempo até o ano de 1999. Quando o último indivíduo de uma espécie rara vivia nas montanhas dos Pirineus, entre a Espanha e a França. Seu nome era Célia, e ela era a última sobrevivente de uma subespécie de cabra selvagem ibérica, chamada bucardo, que se adaptou à vida em altitudes elevadas e climas frios. Preocupados em preservar a espécie, os cientistas capturaram Célia e coletaram uma amostra das células de sua pele, que foram congeladas em nitrogênio líquido para guardar seu DNA. Mas no ano seguinte, Célia morreu atingida por uma árvore que caiu durante uma tempestade, levando toda a sua subespécie à extinção. Mas as células de Célia ainda guardavam um segredo: a possibilidade de trazer o bucardo de volta à vida. Em 2003, usando a clonagem nuclear, a mesma técnica usada em 1996 para criar o primeiro clone de um mamífero, a famosa ovelha Dolly, os cientistas conseguiram gerar um embrião clonado de bucardo, idêntico a Célia, e implantá-lo em uma cabra doméstica, que serviu como mãe de aluguel. Assim nasceu o novo bucardo, que recebeu o nome de Célia em homenagem à sua mãe original. Foi o primeiro caso de desextinção de um animal na história. Mas o filhote de bucardo morreu apenas alguns minutos depois de nascer, por causa de um defeito pulmonar. E essa foi a primeira e única espécie a ser extinta 2 vezes. Desde então, nosso conhecimento em clonagem e manipulação genética avançou muito nas últimas décadas, graças a descobertas recentes como o CRISPR, uma ferramenta de edição de DNA que permite modificar o genoma de qualquer organismo. Com o CRISPR, os cientistas podem ter uma chance de trazer animais extintos de volta ao seu meio ambiente, restaurando a biodiversidade e o equilíbrio ecológico. E nesse meio tempo, surge uma nova empresa chamada Colossal, uma startup de engenharia genética fundada pelo empresário Ben Lamb e pelo geneticista George Church, um dos pioneiros do CRISPR. A Colossal recebeu um investimento de 15 milhões de dólares para tentar ressuscitar espécies já extintas, como uma forma de reparar ou prevenir toda essa mudança que o planeta está sofrendo. To resurrect the woolly mammoth, you heard me right, and return him back to the Arctic. They want to repopulate the Siberian tundra with woolly mammoths, like that movie, made from modified elephant DNA. They're doing this to help the environment. Do you think Jeb Goldblum will be in charge of them? This company, Colossal. Can you bring back the woolly mammoth? Because I would love to see one. I love a woolly steak. Can we get one? Yeah. Your new startup, aptly named Colossal, just raised $15 million. To resurrect a woolly mammoth by 2027. This fetus will eventually reach 200 pounds before birth. Do you know who I miss? Woolly mammoths. Bring back woolly mammoths. E na lista deles estão 3 animais na fila para a desextinção. O mais provável de sucesso entre eles é o famoso mamute lanoso, uma espécie que desapareceu há cerca de 4.000 anos. Ele era um parente distante do elefante, mas com uma pelagem grossa e longa que o protegia do frio. Ele vivia nas regiões geladas do norte da Ásia, Europa e América do Norte, onde formava grandes manadas. O mamute lanoso se alimentava de plantas e tinha presas enormes, que podiam chegar a 5 metros de comprimento. Ele era caçado por humanos e outros predadores, como leões e lobos. Alguns cientistas acreditam que as mudanças climáticas e a caça excessiva contribuíram para a sua extinção. A Colossal pretende inserir sequências de DNA de mamutes lanosos, obtidas a partir de restos preservados na Sibéria, no genoma de elefantes asiáticos, a fim de criar uma espécie híbrida. O DNA do elefante asiático e o do mamute lanoso são 99,6% semelhantes, afirma a empresa em seu site. O resultado não será um clone perfeito, mas sim um híbrido entre as 2 espécies, que será reintroduzido em uma reserva natural na Sibéria. A Colossal espera que esse animal possa ajudar a restaurar o ecossistema da tundra, que foi alterado pela extinção do mamute lanoso. Outro animal muito querido pelas pessoas e que está na lista da desextinção é o dodô, uma ave nativa da ilha Maurício, no Oceano Índico. O dodô era um pássaro grande e pesado
que não podia voar. Ele se alimentava de frutas e sementes e não tinha predadores naturais na Ilha Maurício. Mas quando os humanos chegaram à ilha, no século XVI, eles trouxeram consigo ratos, porcos, macacos e outros animais que competiam com o Dodô por comida e destruíam seus ninhos. Além disso, os humanos também caçavam o Dodô por diversão ou por sua carne. O último Dodô foi visto em 1681 e nunca mais foi encontrado, menos de um século depois do seu primeiro contato com os humanos. Entre os animais na lista, o Dodô é o que me parece mais distante em ser trazido de volta à vida, devido à falta de materiais genéticos e à complexidade do seu processo reprodutivo. O Dodô era uma ave que se reproduzia apenas uma vez por ano e colocava apenas um ovo por vez. Além disso, o DNA do Dodô é muito fragmentado e degradado, pois foi extraído de ossos e penas que ficaram expostos ao clima tropical por séculos. Por isso, a Colossal pretende usar o CRISPR para editar o DNA de pombos de Nicobar, parentes mais próximos do Dodô, e recriar as características dele. O objetivo é criar um pássaro semelhante ao Dodô para ser reintroduzido na Ilha Maurício. A Colossal acredita que esse pássaro possa ajudar a dispersar as sementes das plantas nativas da ilha que dependiam do Dodô para se reproduzir. Um terceiro animal que pode voltar à vida é o tilacino, tigre da Tasmânia, uma espécie de marsupial carnívoro que vivia na Austrália e na ilha da Tasmânia. O tilacino tinha uma aparência semelhante à de um lobo ou um cachorro, mas com listras pretas na parte de trás do corpo. Ele tinha uma bolsa na barriga onde carregava seus filhotes. Ele se alimentava de cangurus, wombats e outros animais pequenos. Ele foi perseguido pelos colonizadores europeus, que o consideravam uma ameaça para o gado. O tilacino foi extinto em 1936, quando o último exemplar morreu em um zoológico na Tasmânia. O tilacino é um animal muito importante para a Austrália, pois era um dos seus símbolos nacionais e um dos seus maiores predadores nativos. A Colossal pretende usar o CRISPR para editar o DNA de um marsupial vivo com DNA semelhante ao do tilacino, como o diabo da Tasmânia ou o nombate. A Colossal espera que esse animal possa ajudar a controlar as populações de herbívoros invasores, como coelhos e raposas, que causam danos ao ecossistema australiano. Agora, a decisão está em suas mãos. A história do Dodô e do tilacino nos mostra o impacto que podemos ter na vida selvagem, mas também nos mostra o poder que temos para fazer a diferença. Gostou do vídeo? Então inscreva-se no canal e deixe seu like para receber mais vídeos como este. E comente aí embaixo qual desses animais você gostaria de ver pessoalmente. E se quiser saber mais sobre o maior felino da pré-história, assista esse nosso vídeo que também acabou de sair.